Muito bem, eu leio para a nossa edificação nesta manhã no livro Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 32 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 32 a 43. Diz assim a palavra do Senhor. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Palavras do Senhor. Escolhi como tema para esta mensagem a seguinte expressão: o Gólgota, lugar de arrependimento e perdão. O Gólgota, lugar de arrependimento e perdão. Lembra-te de mim. Uma pequena frase que fez uma grande diferença. Era uma sexta-feira, conhecida em nosso calendário como a Sexta-feira da Paixão. 3 homens foram mortos naquele dia, fora dos muros de Jerusalém, num local chamado Gólgota, ou Colina da Caveira. Ali, Jesus, ladeado por 2 criminosos, experimentou seus últimos momentos de dor antes de consumar o propósito redentor de Deus. A multidão se aglomerou, esperando pelo espetáculo cruel. Os soldados golpearam fortemente para fixar os pregos nos pulsos e nos pés, e levantaram as 3 pesadas cruzes. Aos olhos humanos, era o fim de uma jornada e a marca de um fracasso generalizado. Mas, entre os 3 homens crucificados, um chamou a atenção. Seus crimes estão numa lista bem diferenciada. Curou enfermos, pregou o reino de Deus, anunciou perdão aos pecadores. Vejam um histórico bem diferente dos outros 2 criminosos. Mas observe como Jesus respondeu a tudo o que estava acontecendo. No verso 34 nós lemos: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele não ora por si mesmo, mas por aqueles que estão zombando e fazendo-os sofrer na cruz. Jesus ora
por perdão para os seus algozes. Então nós temos dois ladrões, dois homens sem identidade. A Bíblia diz que haviam dois homens de má reputação, um de cada lado de Jesus, com morte marcada para o mesmo dia e no mesmo estilo, crucificação. Não sabemos seus nomes, nem os crimes que cometeram em detalhes. São descritos como ladrões, malfeitores ou bandidos. O fato de estarem condenados à morte de cruz já nos diz algo. Provavelmente eram homens muito perigosos. E eles entraram na história porque a lente que focava em Jesus no Gólgota os percebeu e incluiu no cenário de dor e morte do Messias. Algo aconteceu que chamou a atenção do autor bíblico. Ambos foram espancados, fixados na cruz e erguidos em meio à multidão que apreciava o espetáculo. Eles eram iguais, condenados pelos mesmos crimes, morreriam no mesmo dia pela mesma sentença. Mas, embora recebessem a mesma condenação, pelos mesmos crimes que cometeram, havia algo que os diferenciava. A maneira como eles olharam para o homem que estava entre eles e as palavras que dirigiram a este homem, também pregado na cruz, chamado Jesus. Isso vai chamar a nossa atenção nesta manhã. Vejam, meus irmãos, um dos ladrões falou com Jesus em tom irônico, fazendo coro com as autoridades e a multidão que assistia o pagamento da pena. Sentimos na sua fala que ele estava pensando num jeito de descer da cruz, de ir para casa. Por isso ele disse a Jesus: "Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Tire a gente daqui, se puder." O outro ladrão, porém, parece estar mais preocupado não em descer da cruz, porque a sua sentença é legítima e ele entende que deverá pagá-la. A sua conversa com Jesus não estava ligada aos interesses desta vida terrena, mas ele olhou para um lado da vida que talvez, devido ao seu passado, nunca tivesse pensado antes. E então, o que temos nesta história de três homens, três cruzes e uma última conversa com Jesus? Há um homem ao lado de Jesus, pendurado numa cruz, mas este homem parece-nos, pela leitura do texto que fizemos, ser um homem de coração endurecido. E nós lemos isso lá no verso 39. O primeiro criminoso mencionado que vimos no texto estava em agonia e morrendo. Em meio à sua dor, encontrou forças para zombar de Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Suas palavras nos ajudam a compreender como estava o seu coração naquele momento. E como ele, ainda hoje, existem muitas pessoas que não têm nenhum temor em zombar e negar o nome de Jesus. Vejam, ele gastou seus últimos momentos de vida, o seu último fôlego, zombando de Jesus. É a exposição de um coração que resiste em reconhecer a graça salvadora de Jesus. A cruz, na visão da multidão, das autoridades e do próprio criminoso, era a maior prova de um ministério falido de Jesus. E se de fato
fosse o Messias, ninguém poderia pendurá-lo lá. O que ele não percebia era que o único que poderia salvá-lo estava pendurado exatamente lá ao seu lado. E ele insistiu: que tipo de Messias é você? Mostra o seu poder, desce daí e me tira daqui. Alguém afirmou que o mundo está repleto de pessoas que criticam Deus e acham que ele é obrigado a tornar a vida mais fácil. Mas poucos admitem que Deus não lhes deve nada a qualquer bem que possam receber da parte de Deus é pela misericórdia e amor e não por méritos pessoais. O primeiro ladrão não acreditava que Jesus pudesse salvá-lo e, mesmo que pudesse, ele estava mais interessado na resolução imediata do seu problema do momento e não na sua salvação, na salvação da sua alma. Mas nós temos um segundo homem, um homem do outro lado de Jesus. E este homem nos parece também, pela leitura do texto, um homem que está em busca de perdão. E esta é uma das grandes experiências que vemos relatadas nas Escrituras de perdão, de misericórdia de Jesus para com o pecador. Falando então do outro criminoso, ele também estava numa cruz, condenado a experimentar a morte cruel. Ele sabia que em poucas horas estaria morto, mas no último instante de sua vida, ele fez uma oração para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 42. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eles não estavam numa sala de reunião com ar condicionado, favorecendo uma conversa evangelística de Jesus com aquele homem pecador. Havia um alvoroço, a multidão gritava, zombava, desejava ver um fim trágico e sangrento. Ele estava ofegante, já lhe faltava fôlego. Seria um momento inadequado para expressar fé em Jesus. Aparentemente, Jesus também não demonstrava sinais de poder, estava fragilizado, iria morrer em algumas horas. A multidão em coro gritava condenação ao falso Messias. E no meio deste cenário, ele encontrou forças, este homem encontrou forças para expressar sua fé em Jesus e decidir o seu futuro. E eu fico imaginando, meus irmãos e minhas irmãs, aquele homem ladrão olhando para Jesus lá na cruz, ao seu lado, e ao invés de ver ali um moribundo sangrando, ele viu o Salvador do mundo. Ele olhou para a coroa de espinhos em sua fronte e conseguiu ver a verdadeira coroa do Rei do Universo. Ao invés de ver uma placa sobre sua cabeça como uma zombaria, acreditou no que ela informava: este é o Rei dos Judeus. Ah, quando este homem olhou para Jesus, ele viu alguém que, de alguma forma, iria vencer a morte e voltaria para o seu reino. Ele admitiu que era culpado. Ele admitiu que tinha culpa. E admitir que você é pecador é o primeiro passo para vir a Jesus. Todos nós deveríamos passar por esta mesma experiência de humilhação. E ele se convenceu de que Jesus era quem dizia ser.
E a compreensão de quem é Jesus e o que ele fez por nós é um passo também decisivo no processo de salvação. Ele teve coragem de emitir um tom de voz dissonante de toda a multidão e reconhecer que ali estava Jesus, Salvador. Por isso, ele pediu o que precisava para a sua alma. Antes, ele repreendeu o outro criminoso, que zombava de Jesus, conforme vimos no verso 40. Não temes a Deus? Porque está sob o mesmo sentimento de condenação e nós, de fato, com justiça, pois estamos recebendo a devida recompensa por nossos atos. Ele diz ao seu colega: nós estamos na cruz por um motivo justo, fomos julgados e fomos encontrados devedores e devemos pagar a nossa culpa. Mas este homem, apontando para Jesus, ele diz: este homem não fez nada de errado. Você não teme a Deus? Disse um ladrão para o outro. O temor de Deus o dominou. Depois, então, ele se dirige a Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Todos os outros que olhavam para a cruz, naquele dia, viam apenas derrota. Mas aquele homem viu salvação. Um ladrão na cruz se tornou um modelo autêntico de arrependimento. Aprendamos, meus irmãos, esta lição. Nunca é tarde demais para o arrependimento e para voltarmos para Cristo. Ore como aquele homem: Senhor Jesus, lembra-te de mim. Eu reconheço o meu pecado, o meu distanciamento do Senhor. Portanto, Senhor Jesus, lembra-te de mim. Mas nós encontramos na continuidade destas experiências, destes dois homens crucificados ao lado de Jesus, uma resposta àquele segundo ladrão, aos questionamentos e ao pedido que ele fez. Ok, ele fez um pedido. Mas como sabemos o que aconteceu com ele? O que aconteceu com este pedido? E nós vamos ver a resposta de Jesus no verso 43, que diz assim: eu lhe garanto, palavras de Jesus ao homem mau, ao ladrão. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus assegurou que a sua solicitação seria atendida imediatamente. Seja onde for este lugar chamado paraíso, é para lá que eu vou com Jesus, porque ele acaba de me garantir e de prometer que eu vou com ele. Foi uma palavra de conforto. E quando Jesus entrou no seu reino, após sua ressurreição, atrás dele, quem sabe, chegou ali um homem que, se tivesse que apresentar a sua identidade para entrar no paraíso, ele diria apenas: eu sou aquele criminoso que conversou com Jesus de cruz para cruz. E ele disse que eu poderia vir com ele para cá. E aqui estou. Que transformação, meus irmãos, que transformação radical deste homem mau, deste homem conhecido apenas como um malfeitor, como um ladrão. De manhã estava na prisão, condenado, à tarde está pendurado numa cruz para pagar o preço e ao pôr do sol está em viagem para o paraíso com Jesus. Concluindo, como responder à palavra de Deus e ao convite de Jesus. E eu diria a você, meu irmão, minha irmã, e a você que me ouve e que nunca experimentou este amor e esta graça maravilhosa de Cristo Jesus e não teve a oportunidade de responder a Ele, nunca é tarde demais para voltar para Cristo.
Este homem mau foi salvo no último minuto de sua vida, pela graça de Cristo. Se você der um passo, como deu aquele criminoso na cruz, reconhecer que Jesus é o Salvador, você obterá dele o perdão e salvação. Mas se você já experimentou a salvação e tem caminhado com ele, lembre-se, meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça de sempre agradecê-lo por sua maravilhosa graça e perdão. Nós podemos escolher entre ficar ao pé da cruz, zombando, fazendo piadas e rejeitando a graça de Jesus e a sua salvação. Ou podemos vir a Ele, confessando os nossos pecados e clamando: lembra-te de mim, lembra-te de mim, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida e que esta palavra nesta manhã possa tocar profundamente o seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa trazer você muito mais próximo da cruz de Jesus, como estava aquele homem, aquele ladrão, ao lado de Jesus, muito próximo, que teve a oportunidade de colocar a sua vida nas mãos e confiar plenamente na promessa de Jesus. Que Ele assim te abençoe. Amém.